Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos também à nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje, a lição de número 9, a perda do companheirismo. Um assunto aí que estaremos tratando para fins de buscar melhorar a qualidade da nossa família e a nossa convivência social. O primeiro capítulo da nossa lição, ele vem trazendo para nós o conceito de o que é companheirismo. O nosso pastor escreveu assim: origem de companheirismo é o que come pão conosco. Companheiro, originalmente, seria assim aquele que acompanha a mesa. Meu irmão, essa ideia de sentar à mesa ou de dividir o pão, a ideia aqui é a ideia de intimidade. Dividir a mesa não está aqui no sentido apenas de você sentar-se com qualquer pessoa, mas sim na ideia de que você vai dividir aquilo que lhe pertence com alguém que você escolheu para dividir. E além de dividir o sentar à mesa, também irá dividir aquilo que há de comer. Então isso dá a ideia para nós de uma intimidade, que companheirismo tem a ver com uma pessoa que nós consideramos muito, e essa consideração nos leva a dividir aquilo que de mais íntimo possamos ter na nossa vida. Esse é um bom conceito de companheirismo. E, além do mais, o companheirismo também tem como um dos comportamentos mais significativos é a lealdade. Por que a lealdade? Porque a lealdade ela tem a ver com aquilo que você oferece de graça, aquilo que você decide oferecer a uma outra pessoa. É diferente, por exemplo, só para nós termos uma ideia, é diferente da fidelidade. A fidelidade, nós juramos a fidelidade, né? Eu juro a fidelidade para com a minha esposa. Então a fidelidade ela depende de um juramento, já a lealdade não. A lealdade ela é uma decisão natural que você escolhe por livre e espontânea vontade. Eu decidi ser leal. Então a lealdade tem muito a ver com a convivência no companheirismo, que é alguém que você escolhe para viver e de uma forma leal. Nesse sentido, o companheirismo ele é muito importante como uma base para relacionamentos tanto na família, o companheirismo com a esposa, o companheirismo com o esposo, o companheirismo com os filhos, e também é uma base para a vida social de companheirismo com um amigo, por exemplo. Então o companheirismo é sim algo muito importante. O segundo capítulo da nossa lição, ele fala sobre o que é ser companheiro. Eu estudei bastante, né? Li e também assisti alguns vídeos falando acerca do companheirismo e tentando descobrir o que era companheirismo, eu formulei um conceito próprio, tá? Um conceito do que seria companheirismo. E vai aparecer aí na tela para você o que companheirismo seria. Companheirismo é estar presente, ou seja, é ser participativo da vida de alguém. Companheirismo é estar presente de forma altruísta, ou seja, sem egoísmo, sem pensar somente em você, contribuindo também para as demais pessoas. E deixando isso fluir de forma naturalmente, ou seja, o relacionamento deve ser natural, ou seja, não deve haver obrigações. Então o companheirismo, meu irmão, é algo que você divide com alguém, o companheirismo é algo que você não pensa somente em você e, além do mais, não existe obrigação neste relacionamento. É o prazer que faz você estar dividindo o seu tempo, o seu pão, a sua mesa, a sua vida com uma outra pessoa. O nosso pastor, ele abordou aqui para nós em nossa lição vários comportamentos que nos ensina a ser companheiro. Ele disse assim: companheirismo é dar ajuda moral e espiritual. Companheirismo é dar amor. Companheirismo é ter alguém para conversar. Companheirismo é dar conselho e proteção. Meu irmão,
De uma forma mais geral, o que o nosso pastor está dizendo aqui é: ser companheiro é estar presente, fazendo parte da vida de uma outra pessoa, ou uma outra pessoa fazendo parte da sua vida, um ajudando ao outro. Ou seja, não há egoísmo nesse relacionamento. Ali os dois se auto-beneficiam pela presença um do outro. Uma coisa interessante que eu gostaria que você aplicasse à sua vida é que às vezes nós passamos a vida toda sonhando em ter um companheiro, em ter um amigo. Você já parou para pensar que você pode ser o amigo? Você pode ser o companheiro? Você já pensou que esse dar o amor, conversar, estar ao lado, contribuir, pode ser um papel que você tome a iniciativa de oferecer? Pense nisso. Talvez você tenha passado muito tempo à espera de um amigo e nunca passou pela sua cabeça que você pode ser o amigo de alguém, o braço forte de alguém, o conselheiro de alguém, a ajuda de alguém. Seja você também um companheiro de alguém que precisa de ajuda. Meus irmãos, o primeiro tópico aí do capítulo de número 2 fala sobre a importância do companheirismo na família. Muito importante esse tópico porque envolve toda a família dentro do companheirismo. Você já parou para pensar, não sei se você já percebeu, mas na parábola do filho pródigo não há a presença de uma mãe. Você já parou para pensar nisso? Vamos considerar a parábola como ela tenha sido uma história real. Ali nós tínhamos um pai muito bondoso, ali nós tínhamos dois filhos com problemas. Um filho que decidiu sair de casa, apresentando-se o seu problema, o outro filho que ficou em casa, que também tinha muito dos seus problemas psicológicos. Então, meus irmãos, perceba que não tem uma mãe ali dentro daquela história. Será que a presença de uma mãe sendo companheira do pai da parábola, uma mãe sendo companheiro dos filhos da parábola, será que o final daquela família seria diferente? Certamente que sim. Sabe por quê? Porque a responsabilidade e a obrigação de companheirismo na família pertence a todos. Eu, como pai, não posso me omitir de ser companheiro da minha família. A minha esposa não pode se omitir de ser minha companheira ou então dos nossos filhos. Os filhos não podem se omitir de ser companheiro dos seus pais. Porque isto, meu irmão, deve fazer parte da vida de toda a família e de cada um dos seus componentes. Me permita mostrar para você, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, a Bíblia traz alguns benefícios acerca do companheirismo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Olha só, na Bíblia está escrito assim. O versículo 9, ele já traz para nós dois importantes benefícios acerca do companheirismo. Primeiro, parceria e cooperação. Olha o que diz o versículo 9. Melhor é serem dois do que um, parceria. Porque quem tem melhor paga do seu trabalho? Cooperação. Já o versículo de número 10 traz outros benefícios para nós. Quais benefícios? Suporte, apoio, assistência. Olha o versículo 10 aí. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Apoio. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Assistência. O versículo 11 traz mais dois benefícios, que é o benefício do cuidado mútuo, da ajuda mútua, de estar perto, de ter alguém para ajudar e para ser ajudado. O versículo 11 diz assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Olha só, é o cuidado em ter uma outra pessoa do lado, um ao outro acaba se ajudando. O verso de número 12 traz ainda mais dois benefícios, o benefício da proteção e o benefício da força. Olha só o versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Proteção. E agora a força. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Está falando de força. Olha os benefícios que o companheirismo traz para a família. Meu irmão,
exerça o companheirismo dentro da sua casa e saiba que cada componente da família desenvolve um papel muito importante para isso. O ponto de número 2, ainda do capítulo de número 2, o subtópico 2 diz assim: o companheirismo é fundamental para a felicidade e sucesso do relacionamento. O ponto 3 já fala sobre a solidão. O companheirismo ajuda a combater a solidão e o isolamento social. O ponto 2 e o ponto 3, um fala que o companheirismo traz a felicidade e o outro fala que o companheirismo combate a solidão. Meus irmãos, ninguém casou para viver só. Todo mundo casou com a expectativa de viver o resto da vida juntos. E viver a vida de casado não necessariamente quer dizer que apenas eu coloquei meu nome no papel, mas sim que eu deva dividir a minha vida com a pessoa com quem eu decidi casar. Meu irmão, claro que você possa ter um tempo para sair com os amigos ou sair com as suas amigas. Você deve ter sim esse tempo. Mas isso deve ser esporádico, isso não deve ser a regra. A regra e o prazer e o companheirismo, a amizade é com a sua família. Valorize mais a sua família, dando da sua presença para ela. E quando eu digo presença, não é só apenas estar do lado com o celular, com o livro, assistindo televisão, não. Estou falando de companheirismo. Sorrir junto, brincar junto, estar junto, dividir os problemas juntos, não fugir da responsabilidade, dividir os bons e os maus momentos juntos, isso é companheirismo. Dentro desses dois tópicos, eu gostaria de trazer dois conselhos. Primeiro conselho: casou, viva como casado. Tem muita gente que casa e acha que ainda é solteiro, tá? Acha que a sua vida ainda era como antes. Meu irmão, casou, viva a fase de casado. Você passou a fase da criança, passou a fase do adolescente, passou a fase do jovem solteiro, agora está na fase do casado. Tem muita gente que diz assim: a vida de solteiro é melhor do que a de casado. Discordo completamente, discordo. Sabe por quê? Porque existem benefícios e malefícios na vida de solteiro. Na vida de casado, da mesma forma, existem os benefícios da vida de casado e existem os problemas da vida de casado. Meu irmão, pare de olhar apenas para os problemas e desfrute com as pessoas que são importantes para você, filho, esposa, esposo. Desfrute com essas pessoas bons momentos, porque esse é um bom momento que você está vivendo na sua vida. Casar depende de você para ser um bom momento. O segundo conselho que eu trago é que o companheirismo, ele não pode ser um motivo para monitoramento, tá? Monitorar não é a mesma coisa que acompanhar. Às vezes a mulher ou o esposo quer sempre estar ali do lado, grudado, tá sempre juntinho ali, porque diz que é companheiro, é amigo, gosta de estar perto, e na verdade o motivo é para vigiar. E na verdade o motivo é para monitorar. Tome cuidado com o seu casamento. Se o seu marido, se a sua esposa não lhe dá razão para você ter tanto ciúme, então, meu irmão, relaxe e desfrute da confiança que deve haver dentro do casamento. O tópico de número 3, o capítulo de número 3 da nossa lição fala sobre companheirismo na velhice. Companheirismo na velhice. O nosso pastor coloca no primeiro tópico assim: o companheirismo e as limitações da terceira idade. Sabemos que na terceira idade a vida traz muitas limitações. Aí o nosso pastor trouxe para nós as limitações sociais, que é a dependência, né, de uma locomoção, uma limitação econômica, nem todos os nossos idosos possuem uma aposentadoria, uma limitação psicológica. O nosso pastor até cita aqui um problema de Alzheimer, né, que tem na minha família também. Eu acrescentaria aqui também uma limitação intelectual, né? Tem muitos idosos que não sabem ler, não sabem escrever, e temos uma limitação também física. Meus irmãos, temos limitações patológicas, limitações físicas, limitações psicológicas. Os nossos idosos têm muitas limitações, mas o certo é que o objetivo da nossa lição aqui é dizer: não abandone os seus idosos, não abandone os idosos. Primeiro, porque abandonar idoso é crime. Segundo, abandonar idoso não tem nada de cristão nisso. Gostaria de trazer aqui alguns conselhos acerca disso, muito importante.
Primeiro, se você é viúvo, se você é solteiro ou separado, não feche as portas para um relacionamento futuro. Sabe por quê, meu irmão? Envelhecer só não é fácil. Segundo, casamento é para a vida toda, mas depois de uma certa idade, separar não é uma melhor opção. Eu sei que não há idade certa para se separar, não é essa a ideia que eu quero trazer. Mas o que eu quero trazer para você é, se o seu cônjuge tem defeitos que ainda dá para suportar, meu irmão, então pare um pouco de olhar os defeitos e perceba as virtudes e lute pelo seu casamento. Porque nenhuma idade é boa para se separar, mas se separar cada vez mais tarde, pior ainda a situação, porque envelhecer sozinho não é fácil. Pare um pouco e converse com alguém que viva só na sua velhice e você vai ter uma ideia prática daquilo que eu estou lhe dizendo. Terceiro, você tem mais de 60 anos, aceite que você é uma pessoa idosa. Eu não estou dizendo que você é velho, que você não tem mais força, que você não consegue mais pensar. Não, eu estou dizendo que a sua idade, os seus dias de vida lhe colocam na condição ou na situação de ser um idoso. Você precisa ser um idoso consciente por causa da sua idade. Você possa não estar idoso aqui, você pode ter um corpo atlético, ser forte. Eu estou falando de idade. Se você tem 60 anos, você é idoso. Um idoso consciente, ele se permite ser cuidado por outras pessoas. Meu irmão, tem alguém querendo cuidar de você? Então deixe-se ser cuidado, meu irmão. Chegou o momento de você ser cuidado. Então deixe as pessoas cuidarem de você. Segundo, desfrute dos benefícios que a vida de idoso traz. Vai aparecer aí na tela para você. Benefícios que o Estado pode lhe dar, benefícios financeiros, benefícios de lazer, vários benefícios que você pode desfrutar na sua vida de idoso. Meu irmão, seja consciente que você é um idoso, seja um idoso consciente e desfrute daquilo que a sua nova idade lhe traz. Quarto, a responsabilidade pelo idoso pertence a toda a família. O seu idoso, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade pertence à família, tá? E tenha isso em mente, a responsabilidade do seu idoso pertence à família. E é a toda a família, não é o mais velho, não é o mais novo, é a toda a família pertence a responsabilidade de cuidar dos seus idosos. Por último, na inexistência de algum familiar para cuidar do idoso, a igreja deve dar assistência para as pessoas mais idosas. Assistência social, assistência espiritual, assistência de presença, de estar visitando, é um importante papel da igreja. Isso, o papel da igreja, não é uma obrigação. Isso aí é uma responsabilidade quanto a amar o próximo e demonstrar isso e valorizar os nossos idosos. O quarto capítulo da nossa lição fala sobre o companheirismo no síndrome do ninho vazio. Irmão Johnny, o que é a síndrome do ninho vazio? É quando depois de um tempo seus filhos amadurecem, vira passarinho e quer voar. É quando seus filhos se casam e saem de casa. Nós que somos maridos devemos estar mais ainda próximo das nossas esposas, considerando que elas, por serem mais sentimentais, elas sofrem mais com esse período, quando o filho ou a filha sai de casa. Então, uma responsabilidade nossa como maridos, cuidar mais de nossas esposas. Ou no caso contrário, se o marido vier sofrer mais do que a mulher com a saída dos filhos, a esposa também lhe dá essa assistência. Sobre esse ponto aqui, meu irmão, eu queria trazer dois conselhos muito interessantes aos pais e também aos filhos. Primeiro conselho ao pai: não atrapalhe o relacionamento dos seus filhos com a intenção de nunca ficar só. Tá? Você que é pai, não dificulte os seus filhos amadurecerem um relacionamento para um dia casar. Tem pai que atrapalha o relacionamento do filho para que o filho nunca saia de casa. Meu irmão, deixa seu filho viver a vida dele, porque senão vai chegar um momento que ele vai perceber que já passou muita fase da vida que ele deveria ter casado e pode culpar você e as consequências serão mais graves.
Segundo, viva a nova fase sem filhos. Seus filhos se casaram, saíram de casa, desfrute com o maridão, desfrute os netos se já tiver, viaje com o seu cônjuge, é uma nova fase da vida, aproveite essa nova fase. Conselho também aos filhos, chegou o tempo de casar, se case. Quem quer casar, tem que ter casa. Busque uma nova vida, busque uma nova casa, busque uma esposa, institua sua família. Mas escute, não abandone papai e mamãe. Sabe por quê? Porque edificar uma família não é substituir papai e mamãe. Papai e mamãe têm o lugar deles e não pode ser tirado. Tem o lugar do esposo, amém. Tem o lugar dos filhos, amém. Tem o lugar de uma nova família que você vai criar, amém. Mas o lugar de papai e de mamãe permanece lá e não deve sair desse lugar de importância, amém? O último capítulo da nossa lição fala sobre o companheirismo bíblico e aqui nos traz 3 exemplos bíblicos que eu gostaria de rapidamente tratar sobre eles. Primeiro, a base do companheirismo entre Noemi e Ruth foi o amor. Eu indico para você a leitura de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. A leitura do livro de Ruth vai transparecer para você de que existe a possibilidade de haver companheirismo entre sogro e genro, entre sogra e nora. Existe a possibilidade, sim, é uma base bíblica. Se você vive bem com a sua nora, graças a Deus por isso. Vive bem com seu genro, graças a Deus por isso. No entanto, existem muitas famílias que têm problemas no relacionamento com o sogro ou com a sogra. Então, meu irmão, saiba que a Bíblia nos dá respaldo que havendo amor, havendo companheirismo, mudança de comportamento, há sim possibilidade desse relacionamento melhorar. Segundo, a base do companheirismo entre Davi e Jonatas foi a aliança entre os dois. Faço a sugestão da leitura de 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao verso 3, que traz ali a demonstração do amor de Jonatas para com Davi. Meus irmãos, ali nós aprendemos que não existe classe social para companheirismo. Você pode ter colegas de uma classe social mais baixa que a sua, como era o caso de Jonatas, ou você pode ter um colega, um companheirismo com alguém que tem uma classe social acima da sua, que era o caso de Davi. Não existe ali, meu irmão, distinção, não existe regra, não existe exigência. Companheirismo é companheirismo. Sabe qual é a única regra que eu pessoalmente considero que deve haver na amizade, no companheirismo? Agora eu vou lhe dar uma opinião minha, tá? Não é uma opinião bíblica. Eu tenho uma regra. Na minha concepção, não existe amizade entre homem e mulher. Eu posso até acreditar que existe uma amizade verdadeira da mulher para algum homem. Agora, a amizade de homem para com mulher, eu não acredito. Meu irmão, tome cuidado com certas amizades, tá? Homem não sabe ser amigo de mulher, então tome cuidado, vigie, cuide do seu casamento, se afaste daqueles que você acha que pode vir um dia cair em tentação. Homem tem dificuldade, ao ponto de que, na minha opinião, eu nem acho isso possível, haver uma amizade entre homem e mulher. Então vigie e cuide do seu casamento em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, a base do companheirismo, com licença, a base do companheirismo entre Paulo e Timóteo era o cuidado de pai e amigo. Aqui a nossa Bíblia está falando sobre a amizade de Paulo com Timóteo. Muito interessante essa amizade aqui. Na vida de Paulo passou várias pessoas. Passou Marcos, passou Lucas, passou o João, né? Passou Barnabé. Na vida de Paulo passou vários amigos. Mas quando Timóteo entrou na vida de Paulo, ali fez-se uma diferença. Criou-se um laço de amizade tão forte que progrediu-se para o resto da vida. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não existe idade para companheirismo.
Timóteo era muito mais novo que Paulo, no entanto se tornaram fortes amigos, ao ponto de que a nossa Bíblia Paulo chama Timóteo de cooperador, chama de irmão, chama de filho amado. Então havia ali um relacionamento muito sério, muito importante, que ajudou muito a Timóteo e certamente ajudou Paulo também de alguma maneira. Sabe o que eu aprendo, irmão, com esse relacionamento? É que podem passar muitas pessoas na nossa vida, mas sempre vai passar alguém que vai fazer uma diferença. Sabe qual o conselho que eu dou? Se apegue com pessoas que você percebeu que a sua alma deu certo. Você viu que existe uma aliança entre você e aquela pessoa? Se apegue a essa pessoa, não perca o contato com essa pessoa. Mantenha uma harmonia, um companheirismo, uma amizade com pessoas que você possa ter se identificado. Meu conselho é: valorize a sua amizade, valorize o seu companheiro, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa e quem você chama de companheiro. É sempre bom tomar cuidado, mas valorize aquelas pessoas que também lhe valorizam. Muito obrigado pela vossa paciência, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, fale com seus amigos, fale olha, tem um vídeo do irmão Johnny da Escola Bíblica Dominical, nos ajude a fazer crescer esse nosso canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, meu irmão, a paz do Senhor e até domingo que vem, em nome de Jesus.